boa tarde. Mais uma vez, seja bem-vindo à nossa Cozinha do Atual. Já chegando o fim de semana, o que você está programando para fazer na cozinha? Que tal um pudim muito saboroso? Vamos lá? Os ingredientes são muito fáceis e você encontra assim até mesmo na sua despensa. O que você não encontrar, você dá uma passadinha no supermercado e leva para casa. Pão de sal, pão francês, e pode ser dormido, viu? Pode ser de um dia para o outro. Fica até mais gostoso. O pão, se ele for muito fresquinho, ele vai ainda estar com aquela casquinha crocante. É bom para comer com manteiga. Esse você deixa para o dia seguinte para usar para fazer esse pudim. E o pudim de pão é, na verdade, um reaproveitamento. E aí você pode, ao invés de fazer torradinha, né, as mesmas coisas de sempre, faz esse pudim que vai ficar muito saboroso. E ó, com a ajuda de liquidificador não tem erro. Eu vou começar pela calda porque ela demora um pouquinho para ficar no fogo. Então, ó, no fogo mais alto, eu vou colocar a quantidade de açúcar que pedimos aí na receita, a quantidade de água e vou diluir esse açúcar até que ele fique bem branquinho. Agora você olhando, o açúcar está todo depositado no fundo da panela. Então você vai mexendo até ele derreter, ficar bem diluído e ficar branquinho. Você vai ficar transparente. Você vai conseguir ver o fundo da panela. Por enquanto fica meio esbranquiçado. Então passe de mágica. Quando você conseguir diluir bem o açúcar, ela fica assim translúcida, aí você vai misturar o pau de canela para ficar com aquele gostinho saboroso e o cravo da Índia. O cravo, ele tem, olha só, vou até mostrar dois aqui para você entender. O cravo, ele tem essa bolinha em cima. Essa bolinha em cima é como se fosse uma pimentinha e aí dá um toque assim, um toque picante à nossa calda, tá vendo? Se você não quiser, é só tirar essa bolinha daqui de cima, ó, e pronto. Fica uma estrelinha e você usa só isso. Combinado? Então nós vamos colocar tudo que eu quero, esse toque picante também em nossa calda. E vamos esquecer a calda até ela caramelizar. Vai ferver, vai dar aquelas bolinhas, a água vai reduzir e o açúcar vai começar a caramelizar. Fica uma delícia, viu? A massa é pra lá de fácil. Liquidificador, você coloca o leite integral, porque dá mais certo para fazer o pudim. Os ovos, são 3 ovos que nós vamos usar, dá um pudim grande. Vamos acrescentar o leite condensado, aí já fica mais gostoso ainda. Doce, sempre que leva leite condensado, fica muito saboroso. E a manteiga. Os pães, eu vou colocando aos pouquinhos, eu vou começar a bater e aí aos pouquinhos eu vou abrindo a tampa do liquidificador e vou jogando. Quer ver? Vamos lá. Pronto, fui acrescentando os pães dessa forma, porque se a gente colocar o pão todo junto, vai ficar agarrando, aí você tem que tirar com a colher, então você vai colocando o pão aos pouquinhos. Eu tenho aqui uma forma com um pouco de água no fundo, pode ser um tabuleiro também retangular, não tem problema. E tenho aqui uma forma para pudim, 22 centímetros de diâmetro, aquela com o buraco no meio, tradicional, não está untada nem nada. O que eu vou fazer? Vou esperar a minha calda ficar pronta, ficar bem caramelizada, ela ainda está fervendo, reduzindo a água e depois vou acrescentar essa calda na forma de pudim e colocar o pudim por cima. Vamos pedir mais um pequeno passe de mágica para esperar essa calda ficar prontinha. Com a calda já quase pronta, eu vou retirar a canela em pau. Opa, caiu? Ó, vou retirar. Os cravos eu vou deixar, opcional. Se você não quiser, é só retirar também um a um. Vou dar mais uma batidinha aqui na nossa massa. Pronto. E vou colocar a calda primeiro aqui na forma de pudim. Cuidado que está bem quente. Ó.
Coloca aos pouquinhos, só virando. Dá isso. Assim, ó. Pra virar tudo. Muito cuidado na hora de fazer isso, porque a forma, ela também fica quente. Então, ó, você dá aquela virada para poder ficar por toda a forma e já acrescentar a massa do nosso pudim, que tá cheirosa demais. Pronto, forno já pré-aquecido, 180 graus, não é isso, Divina? E nós vamos colocar o pudim por aproximadamente 40, 50 minutos. Vai depender muito da potência do seu forno. Ó, deixa eu pegar aqui. Ainda tá quente, lembra disso? Coloca em banho-maria e forno. Até ficar bem assadinho. Colocou o palito, ele saiu lisinho, já tá pronto. Gostou da ideia? Então é só fazer em casa, dá muito certo, é muito fácil de fazer e você ainda aproveita o pãozinho que está meio dormido, acorda ele fazendo um pudim bem saboroso. Pudim de pão que daqui a pouquinho fica pronto aqui no Atual. Já já a gente está de volta. Estamos de volta com o Atual e o nosso pudim de pão tá pronto. Pode fazer em casa que dá certo, viu? Pudim de pão feito assim com muita facilidade no liquidificador, com calda também bem legal de fazer, não tem mistério. Quer assim algo gostoso para fim de semana? Tá aí, pudim de pão e qualquer coisa você entra no nosso site, que é o atual.tv.br. Além de deixar os recadinhos, deixe também agora o seu vídeo. Quem sabe você não aparece aqui no Atual. Tô esperando, viu? E é claro que tem mais para você. Você já conhece as lojas Nalim? São 6 lojas de departamento no Grande Rio, uma em Barra do Piraí e uma unidade novinha em Folha em Volta Redonda. E pro Dia das Crianças, tá reunindo uma turminha muito fofa. Um elefantinho, um rinoceronte, um ursinho e um lindo cachorrinho. Eu tenho que levar meu filho às lojas Nalim, ele vai adorar. Lá você encontra moda masculina, feminina, infantil, cama, mesa e banho, calçados, acessórios, brinquedos e muito mais. Além do conforto que você merece e condições de pagamento muito especiais. Dia das Crianças é com a turminha Nalim. Faça suas compras e comece a pagar só em dezembro. À vista, 15% de desconto. Leite Nalim, feita pra você. Muito linda, né? Pois é, olha só, eu quero levar essa turminha toda pro meu filho, ele vai adorar. E lembrando que as lojas Nalim também estarão abertas nos dias 9 e 12 de outubro. Não perca esta oportunidade. Lindo demais, né? E olhando assim esses bichinhos maravilhosos, a gente fala das mamães de primeira viagem. Já pensou assim na parte do aleitamento materno, nos cuidados especiais com o bebê? É um sufoco e essas mães têm muitas dúvidas. Vamos conferir uma mamãe de primeira viagem? Para muitas mulheres, ser mãe é a realização de um sonho. Mudanças de rotina, horário de dormir e a responsabilidade por uma nova vida. Esses são apenas alguns aspectos remodelados na vida dessas novas mamães. Joana sempre desejou um filho. Com a chegada de Alice, a casa ficou ainda mais colorida e alegre. Ser mãe é uma sensação única. E agora a gente tem uma outra visão já das coisas. Eu lembro que quando eu fui fazer a ultrassom, que eu soube que era menina, antes eu sempre falava assim, não sei por que essa gente chora tanto em ultrassom, não dá pra ver nada, né? E bobeira, a pessoa fica chorando. E quando o médico chegou lá e falou, mãe, é uma menina, eu chorava tanto. Mas com certeza eu sou uma pessoa diferente, né? Porque eu sei que eu tenho uma joia preciosa que Deus me deu e que a responsabilidade é minha, né? Para encaminhar essa menina aí para esse mundo do jeito que tá. Após o período de gestação, surge o medo.
Como cuidar de um bebê tão pequeno? E se ele sentir dor? Como será na hora de dar banho? Para as mamães de primeira viagem, tudo é novidade. Cada dia, uma nova descoberta. Os cuidados com um ser tão frágil e delicado são constantes. E assim, no hospital que eu tive muita ajuda, né? A equipe médica realmente foi assim, excelente. Mas eu acho que o diferencial meu foi que eu tenho um marido excelente. Então, assim, desde a primeira e a segunda fralda, eu ainda ajudei ele a trocar. Da terceira para lá, ele trocou sozinho. Então, a minha única preocupação quando eu cheguei em casa era dar mamar, porque o resto é ele que fazia, né? Mas é uma preocupação, porque é uma responsabilidade, né? Até então, as pessoas sempre falavam para mim, Joana, você nunca mais você vai ser a mesma pessoa, você sempre vai ter preocupação. Quando tá na barriga é aquela preocupação de você comer e tal, se alimentar bem, aquela coisa toda. E depois, nunca mais é a mesma coisa. Andresa também sempre sonhou em ter um bebê. Casou e logo depois nasceu Lara. Ela trabalha em um salão de beleza. Quando teve sua filha, pôde ficar de licença durante 4 meses, mas logo no primeiro mês já voltou à rotina. Ela fica com a minha mãe desde que ela nasceu. Minha mãe saiu do serviço para poder tomar conta dela, mas agora em novembro ela vai voltar a trabalhar e eu vou ter que botar ela na creche. Mas a creche é bem legal, assim, eu vou ficar bastante tranquila. A primeira preocupação é com a hora de amamentar. Muitas mulheres têm medo de alimentar o seu bebê. Em uma conversa com uma pediatra, ela dá algumas dicas para as mamães de primeira viagem. A dica que eu dou é que o leite materno é único, é o melhor alimento para o filho delas em todos os sentidos, tanto para nutrição quanto para proteção contra a doença e desenvolvimento intelectual. E que ela deva amamentar o bebê dela porque ele é o melhor. Amamentar não dói, amamentar é prazeroso. Se está apresentando dor é porque está acontecendo algo assim errado, ou seja, o neném não deve estar fazendo uma boa pega, então deve procurar uma orientação com a pega correta, porque amamentar não dói. A amamentação é um gesto de amor. Alimentar o bebê exclusivamente no peito até os 6 meses de vida é fundamental para que se torne uma criança mais saudável e livre de doenças. Aqui ao meu lado, a Adriana Maria dos Santos, que é mamãe de primeira viagem. Adriana, conta um pouquinho pra gente como foi amamentar pela primeira vez. No começo foi muito difícil, porque eu não tive preparação do peito. E eu achava que meu peito já estava preparado. Não é assim, a gente tem que ajudar também a natureza. Então eu tive muito problema, fiquei sem amamentar um pouco, um mês mais ou menos, e tive até mastite. Então fiquei 1 semana internada, tive bastante problema. Mas superei isso tudo, graças a Deus, e olha aí, 6 meses, grandão. E como é que é poder amamentar, além do seu filho, outras crianças também aqui na maternidade e em outros lugares? É muito gratificante a gente saber que está ajudando, está salvando vidas, né? É muito importante. Eu gosto muito de doar e incentivo muito as mães a doarem, porque a gente joga fora, se a gente não doar, a gente joga fora. E quanto mais tira, mais tem. Durante todo o ano, doutora Eunice desenvolve diversas ações para que as mamães doem leite materno. Gabriel é o 4º filho de Renata. Desde a gestação anterior, ela foi cadastrada como doadora e reconhece a importância do alimento para os bebês e desse ato de amor. É um ato de amor e de agradecimento a Deus por causa que o leite já é tão completo. A gente vê que muita gente fala, ele está com sede. Não está com sede, o leite já contém água, contém todas as vacinas naturais que o bebê precisa. Eu acho que é isso, é amar o nosso filho e fazer o que a gente tem que fazer, né? Porque o leite já vem prontinho, aquecido na temperatura certa e é muito prático. Para quem amamenta, não precisa sair com um monte de mamadeira, um monte de coisa. E a nossa mamãe de primeira viagem, a Eliana, está de volta neste domingo, dia 9, a partir das 3 horas da tarde, com um programa pra lá de especial. Não perca, viu? Um breve intervalo e o Atual volta já já. O Atual está de volta e hoje você assiste ao 4º e último capítulo do documentário Desafio das Águas.
Na sexta-feira, dia 14, dia que o prefeito decreta estado de calamidade pública em Nova Friburgo, foi a vez das estações de tratamento de água Caledônia e Cascatinha voltarem a operar. Metade da cidade voltou a ser abastecida. Enquanto isso, profissionais lutavam contra a exaustão e viravam noites. Nem dormia. Tinha uma vez que a gente dormimos no barranco. Era mais de 100 metros de altura. Nós conseguimos em 3, 4 dias visitar toda a cidade e identificar as ligações afetadas. Auxiliar de TI que virou faxineiro e eu virei motorista e cada um fazia aquilo que estava ao seu alcance. Então esse trabalho foi bem cansativo, porque o que dependia da concessionária, da nossa equipe, nós conseguimos fazer. O que o ser humano tem que ter é uma grande capacidade de negociação e flexibilidade. A nossa equipe estava tentando chegar no bairro de Conselheiro Paulino, aqui em Nova Friburgo, mas estão todos evacuando a área. A informação é de que a represa estourou e a água vai inundar isso tudo. Estão todos evacuando a área, as pessoas estão correndo, estão todos nervosos. A polícia militar estão todos avisando que a represa arrebentou e vem mais água aqui. Cidade inteira, um colapso, um caos, todo mundo correndo de um lado para o outro. A ruptura da represa, né? E a população já desesperada teve uma reação prevista, né? Estourou a represa, o senhor viu? Nós vimos, quando estava saindo assim, mesmo queimando com aguaceiro assim, ó. Estão rabando fora. Estão vindo pra cá e estão evacuando a área. Todo mundo. Alguém me pegou pelo braço falando, doutora, o que é isso? Que represa é essa que estourou? Que não era nem para vir para cá, que isso aqui ia ficar embaixo da água. Tivemos que fazer um sobrevoo para constatar. E nesse momento a gente vê o caminhão do Corpo de Bombeiros, os carros, mandando a gente evacuar a área. Foi uma correria total, abandonando carros, correndo pela rua. Que essas pessoas viram o fim do mundo. Não, falaram que a represa estourou. A senhora perdeu alguém? Meu pai estava trabalhando na prefeitura. Aí eu falei, que represa? Não tem represa em Friburgo? Não tem represa? E todo mundo olhando pra mim. Eu falei, não tem represa em Friburgo, gente. Não causava risco nenhum. É boato, não tem nenhuma confirmação disso. A população está em pânico, mas é boato, não tem nada. Mesmo com todas essas dificuldades, no dia 20 de janeiro, pouco mais de uma semana após a tragédia, 100% da cidade já estava sendo abastecida. A água caiu na torneira dela, chorou na mesma hora. Te falar a verdade, eu sentei ali na escada e chorei muito, né? Porque aquilo pra mim, assim, ter chegado naquele momento a água, poder lá, pelo menos assim, sabe, recomeçar alguma coisa, ter a sensação que alguma coisa na minha vida estava voltando ao normal, né? Todo mundo pulando de alegria, falando, já tá chegando pela rede, já tá começando a cair água nas cartas. Muito orgulhoso, satisfeito em poder ter ajudado, né? Para nós foi uma vitória, para nós e para a empresa, né? Você viu os vizinhos lavando roupa, outros, sabe, consegui hoje fazer um almoço, assim, uma coisa assim simples, tão normal, mas que assim, era uma conquista. A gente trouxe a vida através do momento que a gente começou a trazer a água. Eu vou viver mais tempo com a minha família, com a minha esposa, com as minhas filhas, porque não adianta você acumular tudo aquilo lá e de repente você não tem nenhuma roupa para vestir. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é maior do que ninguém. Nesse momento acho que a gente vê que todo mundo é igual. Aprendi a gostar mais das pessoas, né? Mais do que eu já gostava, porque a gente está junto hoje e amanhã já pode não estar mais. Tudo vai melhorar. Afinal de contas, basta ter fé. Quando você passa por uma coisa dessa, você para um pouco para pensar. A gente pode dizer que, na verdade, a gente ganhou, né? Porque a gente ganhou uma segunda chance, estamos aí batalhando, estamos trabalhando, estamos juntos. A solidariedade constitui a maior riqueza do ser humano. O amor é como o sol, pode se esconder, mas nunca sumirá. Eu jamais vou reclamar de nada.
Então, eu agora não reclamo de nada. Pode chover canivete, está tudo bem. Porque é impossível ver as pessoas que perderam tanta coisa, perderam bens, não tem identidade, não tem nada, não tem filho, não tem cachorro, não tem identidade. E essas pessoas continuam com o sofrimento delas, mas ainda com um sorriso, com uma esperança. Solidariedade, essa força nos chamar, essa força nos unir, todos como um só, todos como um sol. Somos um por todos, por nossa Friburgo. Somos um por todos, por Nova Friburgo. Somos um por todos, por nossa Friburgo. Somos um por todos e todos por um. Somos um por todos, por nossa Friburgo. Somos um por todos, por Nova Friburgo. Somos um por todos, por Nova Friburgo. Somos um por todos e todos por um. Na verdade, se eu pudesse definir tudo isso com uma frase, eu acho que nós só conseguimos porque a gente ignorou que era impossível. Somos um por todos, por nossa Friburgo. Somos um por todos e todos por um. Somos um por todos, por nossa Friburgo. O Atual, mais uma vez, fica por aqui. Segunda-feira nós temos encontro marcado 12h15. Assista agora o SBT Jornal.